Pai Santo e Deus querido, neste momento, meu Pai, eu entro na Tua santa presença, ó Deus, para entregar, meu Pai, essa reflexão em Tuas mãos, que o Senhor venha abençoar, Pai, venha tomar direção, venha visitar, meu Pai, aqueles que necessitam, meu Pai, de Ti, da Tua presença, Espírito Santo, que o Senhor venha curar, Senhor, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Teu poder, o Teu Espírito Santo, traga cura, Senhor, renova a fé daqueles também, Pai, que estão desanimados, meu Pai, estão sem coragem, Pai, porque tem muito, Senhor, que não tem força para te buscar, não tem força para ir à Tua casa, não tem força para ler a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê renovo, que o Senhor fortaleça, Espírito Santo. Pai, nós somos gratos a Ti, agradecido, meu Pai, por todo o Teu cuidado para conosco. Derrama a Tua graça sobre nós, guia nossas vidas pelos melhores caminhos, Espírito Santo. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor, desde já Te agradeço em nome de Jesus. Hoje a nossa reflexão se encontra no livro de João. Eu vou estar lendo o versículo 19, depois nós vamos ler também sobre Tomé. O versículo 19 ali, Jesus, ele andou com os discípulos muito tempo, falando sobre o reino de Deus. Jesus enviou os discípulos, né, para pregar a mensagem, para curar os enfermos. Jesus, ele deu autoridade aos seus discípulos para isso. E Jesus orientou e falou tudo sobre o reino de Deus e o que iria acontecer após a morte dele. Jesus sabia que ele tinha vindo à terra e que Jesus iria morrer e no terceiro dia ele ressuscitaria. Aí ele fala para os discípulos, mas os discípulos ali, conforme o que tudo aconteceu, eles ficaram amedrontados. Todos ficaram desesperados, com medo. Jesus foi morto, então eles vão nos matar também. E eles vão para uma casa e ficam ali trancados, fecha as portas, fecha as janelas e ficam trancados, apavorados. Vocês imaginam as pessoas apavoradas com medo de morrer, estavam com medo dos próprios judeus ali matarem eles, né? Isso que a palavra de Deus nos diz. Então eles ficaram ali amedrontados. E nesse dia que eles estavam ali, quem chega ali? Jesus. Jesus chega no meio deles, se apresenta ali. Imagina a figura de Jesus ali, a presença do Senhor ali no meio deles, eles trancados, e Jesus apresenta a eles: a paz esteja com vocês. E eles ali, Jesus fala: olha, sou eu, Jesus, e ali encontra com ele, conversa com eles, né? Provavelmente Jesus falou: eu não falei para vocês que eu iria voltar, eu iria ressuscitar, porque vocês estão com medo, o que está acontecendo? E Jesus ali conversa com seus discípulos, e seus discípulos ali com aquela alegria, com aquele amor, aquela felicidade no coração, eles vão correndo contar a Tomé, um dos discípulos de Jesus. Aí é quando Tomé fala, eles falam: olha, nós vimos o Senhor. Imagina aqueles homens alegres, fala: Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé fala: eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar nele, se eu ver as marcas da mão dele, tocar do lado dele, se eu abraçar, se eu sentir a presença de Jesus fisicamente, né? E foi isso que Tomé falou: eu não vou acreditar em vocês. E os discípulos falaram, fizeram a parte deles, né? Estavam muito felizes. E uma semana depois, os discípulos estão reunidos na mesma casa, de portas trancadas, e Jesus chega ali e se apresenta, né, no meio deles. Aí Jesus olha para Tomé: Tomé, olha minhas mãos, Tomé, toca aqui nas minhas feridas, Tomé. Aí Tomé reconhece que é o Senhor. Aí ele: Senhor, meu mestre. Oh, e Jesus fala:
Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Felizes são aqueles que não me viram e creram. Eles creram em mim sem me ver. Os seus irmãos falou para você, Tomé, que era eu e você não acreditou. Imagina ali o diálogo de Jesus com Tomé. E nós? Nós estamos diferentes? Nós estamos agindo diferente de Tomé? Nós estamos crendo no Senhor Jesus, porque Ele falou que iria voltar para buscar a igreja dele. Jesus, Ele vai voltar. Que nós não sejamos como Tomé. Jesus voltou no corpo glorioso, glorificado. Jesus voltou em carne, mas o corpo dele era diferente. Quando Jesus vier nos buscar, nós vamos ter esse corpo diferente. Nós vamos ter um corpo especial. Nosso corpo vai ser transformado, não vai haver pecado, não vai haver feridas, enfermidade, doenças. Nós vamos estar livres. Nós vamos ter o nosso corpo, assim como estamos aqui, mas de forma especial, diferente, um corpo que é para glorificar o nome do Senhor. O nosso corpo aqui é santo, é uma matéria, é o corpo do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a cuidar do nosso corpo. Não precisamos ficar agindo de qualquer forma. O nosso corpo é o templo. É o templo, é a morada do Espírito Santo. Então vamos ver aqui só o que os discípulos ali, quando eles estavam trancados ali no versículo 19, porque eu já dei aqui a explicação. Então eu vou ler, porque eu sei que muitas pessoas não têm o hábito de ler a palavra de Deus em casa. Não tem assim, de todo dia tá lendo. Então, que esses que não têm o hábito, venha pegar a Bíblia, ler um versículo, ler um capítulo, começa com uns 5 versículos, depois, daí por diante, venha aprendendo a ler mais. O Espírito Santo, ele fala conosco, nós precisamos falar com o Senhor, estar cada dia mais e mais na presença dEle. Então vamos lá. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancado as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Vocês veem que eu não estou falando nenhuma mentira. Eu estou falando aqui a palavra de Deus, o que está escrito aqui na palavra do Senhor, né? Então que o Espírito Santo venha falar ao coração de vocês, venha trabalhar no coração, assim como o Senhor tem falado aos nossos corações e nos guiado a cada dia. Olha só, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Imagina a alegria deles contando para Tomé. Aí Tomé: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Olha aqui a resposta de Tomé. Se ele não tocasse, se Tomé não sentisse, se Tomé não visse os sinais, de forma nenhuma ele iria acreditar que era o Senhor. E nós? Será que nós iríamos acreditar quando Jesus voltar? Nós vamos acreditar? Nós precisamos acreditar. Porque Jesus falou que viria buscar a igreja e Jesus vai vir buscar a igreja. Nós precisamos estar a cada dia mais firme na presença do Senhor. Que nós sejamos assim como os discípulos, assim como Maria Madalena e assim como aqueles discípulos que Jesus fala na palavra de Deus. Felizes são aqueles que não viram, mas creram. Eles creram que era Jesus, sem ver Jesus. E nós precisamos crer no Senhor.
acreditar que Jesus vai vir nos buscar. Ele falou que voltaria para buscar. Então Jesus, ele vai vir e o tempo já está próximo. Estamos vendo sinais, estamos vivendo sinais de tudo que Jesus falava que iria acontecer. E nós precisamos estar atentos a esses sinais. E nós cremos que Jesus logo, logo vai voltar para nos buscar. Que o Espírito Santo venha falar ao coração de cada um de vocês, de cada um de nós, que o Senhor venha fazer morada, que o Senhor venha curar a nossa alma e que nós sejamos gratos a cada dia ao Cristo que morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele para nos salvar e salvar a nossa família. Que o Espírito Santo continue derramando a graça dele sobre as nossas vidas, sobre a cada um de nós, porque nós precisamos estar cada dia mais firme na presença do Senhor. Que o Espírito Santo visita cada lar, em nome de Jesus, abençoando, guardando, protegendo, que nós não sejamos, ó Deus, como Tomé, que não creu quando os amigos dele ali falou, quando os discípulos falou, os irmãos dele ali, ele não creu, mas que nós não sejamos como ele, mas que nós sejamos como aqueles, ó Deus, que não viram o Senhor, mas creram que Jesus tinha ressuscitado, e não somente Jesus, muitos ali ressuscitou junto com Cristo. Que nós sejamos a cada dia gratos e parecido com Cristo, que nós venhamos fazer a vontade dele e o querer dele e não a nossa vontade, porque fazer a nossa vontade é fácil, agora fazer a vontade do Senhor não é fácil, e Jesus nos chama para a gente fazer a sua vontade. Que o Espírito Santo trabalhe em cada coração, em cada mente, venha fazer a obra em nome de Jesus. Pai, abençoa, visita, Pai, cada pessoa, Senhor. Venha tocar na vida deles, Senhor. Venha visitar do alto da cabeça à planta dos pés, renovando, Senhor, curando, Senhor, restaurando, ó Pai, enchendo da Tua presença, meu Pai, as nossas vidas, Pai. Te louvamos, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor.